Eu não faço isto há 3 anos. Este debate é o 129º. Agradeço a presença de todos, aos jornalistas presentes e aos que divulgaram esta iniciativa. Agradeço à Joana Marques Vidal ter aceito o meu convite, foi longe, no seu carro. A quem me acompanhou no jantar privado, agradeço ao mecenas Valdemar Ferreira Ribeiro, está ali atrás, que é uma pessoa que eu não conheço, mas gosta do Clube dos Caçadores, vive em Angola. A Aniceto Carmo da CIMAV e ao Mário Russo, o título individual. E a minha amiga Maria Teresa Reis, que fez ali aquele cartaz, o clube fez 16 anos. Tentei antes ter a Joana Marques Vidal, mas a pandemia não me permitiu. Lá consegui as condições mínimas para fazer isto. Como sabem, há aqui gente que é a primeira vez que está aqui, isto tem um formato especial, que é, tem direito a uma pergunta com 1 minuto. Se quiser dizer o que é, o partido, faz, ajuda à interpretação e perceber-se o que está a dizer. A Joana Marques Vidal vai falar 10 minutos, depois eu vou fazer umas perguntas, espero não fazer muitas, mas vocês perguntam, a gente dá o micro, diz o nome, fala e pergunta o que quiser, como quiser, em liberdade total. Quem é a Joana Marques Vidal? É uma magistrada portuguesa, tendo sido Procuradora-Geral da República entre 2012 e 2018, iniciou funções em 1979, em 12 de outubro de 2012 foi nomeada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco e Silva, para o cargo de Procuradora-Geral da República, por indicação da altura da Ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, em que o governo, ao qual pertencia o governo de Pedro Passos Coelho, indicou e foi depois aceito. O seu mandato foi de 6 anos, depois cessou de funções em 2018. A 22 de outubro de 2018 foi agraciada com a Grande Cruz da Ordem Militar de Nosso Senhor Jesus Cristo. A 20 de novembro iniciou funções no Gabinete do Ministério Público junto ao Tribunal Constitucional, certo? Por onde passam, além dos processos de fiscalização da constitucionalidade, todos os processos de fiscalização dos financiamentos dos partidos, desde as contas anuais dos partidos até às contas das campanhas eleitorais, bem como as declarações de património, claro, arranjam inimigos. É filha de José Marques Vidal, lembram-se, antigo diretor da PJ, tendo um irmão, João Marques Vidal, também procurador. É descendente de família nobre, nomeadamente do Barão de Chátila, do Senhor de Zarzetas e do Visconde de Meiroz. Se Portugal tivesse muito mais pessoas como Joana Marques Vidal, certamente que não haveria tanta corrupção em Portugal. Não se importam de bater palmas. Faz favor. Vou tratá-la como um novo, não leva mal. Que é para as pessoas estarem a... Agradeço. Toda a gente. Então, muito boa noite a todos e a todas, como se costuma agora sempre dizer. Um primeiro agradecimento ao Clube de Pensadores, ao Sr. Joaquim Jorge, pelo facto de me terem convidado para estar aqui. É certo que eu já tinha ouvido falar muito deste clube, de vez em quando, há muitas notícias, e tinha agora uma confissão, tinha alguma vontade de vir aqui, até que fui convidada. Muito obrigado. Antes, enfim, não podia ser, mas agora, finalmente, pude aceitar este convite. Queria dizer que neste momento eu já estou jubilada, formada, e por isso também tenho mais tempo para me dedicar àquilo que são causas cívicas, chamemos assim, que eu acho que são extremamente importantes. E estava-me a sorrir porque foi a primeira vez que alguém me apresentou em buscar as minhas origens, as quais eu, monárquicas, não é monárquicas, é aristocráticas, das quais eu me esqueço completamente, porque é evidente que os nossos passados, as nossas origens têm importância,
mas, no fundo, aquilo que depois nós somos e a nossa vida e aquilo que nós fazemos é aquilo que efetivamente vale. Já agora, essa parte nobiliárica, digamos assim, é do lado da minha mãe. O meu pai, a família do meu pai, toda ela, realmente o meu avô, eram republicanos convictos e participaram na implantação da República, e o que também é curioso, porque nos dá alguma perspectiva, diria eu, ampla, e justificará também, se pensarmos bem, algo daquilo que nós somos. Eu digo nós, em termos de família, citou que eu tinha um irmão, tenho mais 4 irmãos. Mas são todos ligados à justiça? Não, nenhum deles é ligado à justiça. Mas um é? E os outros dois são de educação física, portanto é uma família bastante Deve ser giro. rural. Deve ser giro quando estão à mesa o seu pai e o seu irmão. E a senhora. Sim, mas curiosamente nós falamos muito sobre questões da justiça também, mas muito pouco de direito técnico ou jurídico. É mais sobre o que é que se passa na sociedade, e como é que as coisas funcionam, e aí também isto participam todos, não só os juristas, mas os não juristas também, com uma grande carga intensiva e de uma opinião muito firme. Por isso, muito obrigada, isto foi uma introdução muito pessoalizada, mas eu penso que os pensadores também vivem nestes momentos. Eu começaria, e vou pedir que me toque ou que me diga qualquer coisa, porque os 10 minutos vão passar rapidamente, embora eu disse e repito que eu gosto bastante do modelo de perguntas-respostas. E que até começaria, depois olha, faço umas perguntas que quiserem, eu vou responder. Mas não queria deixar de fazer só uma pequena introdução, desde logo para referir que a minha perspectiva do sistema de justiça é uma perspectiva naturalmente informada pelo facto de eu ser magistrado ao Ministério Público, desde sempre, e por isso olho, embora faço um esforço para me colocar no papel dos diversos atores do sistema e sabendo, acho eu, ter um conhecimento até bastante aprofundado e alargado do que é o sistema de justiça em Portugal, das suas diversas componentes, mas a minha origem é muito marcada da maneira como eu vejo estas questões. E o segundo ponto era para dizer que nós realmente falamos muito em crise da justiça, mas depois, na prática, nós estamos a falar de quê? E cada um de nós está a falar de coisas às vezes completamente diferentes. Isto liga-se também com outra ideia, que é o lugar comum, ainda que verdadeiro, diga eu, mas o lugar comum de que é fundamental para a reforma da justiça. E toda a gente, enfim, diz que é fundamental para a reforma da justiça, é fundamental para a estrutura do Estado, a coisa mais importante é a reforma da justiça. Mas depois começamos a falar que reforma e estamos a falar em perspectivas às vezes completamente diferentes. Isto liga-se com a questão de há pouco tempo passámos por um período eleitoral e pela fase antecedente do debate pré-eleitoral, e todos os partidos diziam que era preciso a reforma da justiça, que era uma coisa muito grave, mas depois nos debates públicos praticamente não se falou na reforma da justiça. E quando se falou na justiça foram questões, salvo eu, afloradas de uma maneira muito ampla e não indo àquilo que, na minha perspectiva, as pessoas efetivamente sentem como problemas da justiça. As pessoas, o cidadão comum, porque é facto é que realmente os mesmos programas dos partidos eram programas que, quando se chegava à altura da justiça, têm também, diria eu, medidas, algumas concordam, outras não, mas apreciáveis, estimáveis, digamos assim, mas que não revestem aquilo que deveriam revestir se realmente os partidos entendessem como uma questão fundamental a reforma da justiça. Isto para dizer que é importante estes passos para que nós também refletirmos um pouco, afinal estamos a falar de quê? E para também essa nota de que fala-se muito, mas depois quando chega à altura
parece que é um problema que afinal não existe. Falou-se um bocado que afinal não existe. Como infelizmente também não falaram noutros problemas igualmente importantes, como as questões do ensino, por exemplo, finalmente no ensino superior, mas enfim. Para simplificar coisas complexas como são a justiça e as suas questões, é difícil simplificar, mas eu diria que quando estamos a falar nestas questões relativas à justiça, podemos falar em várias perspectivas, mas há duas. Uma delas é abordar a questão da justiça sobre aquilo que é a sua organização, as instituições da justiça enquanto poderes fundamentais da organização do próprio Estado. E discutir as questões da justiça na perspectiva de saber, afinal, que tribunais é que queremos, que Ministério Público é que queremos, o Ministério Público deve ser autónomo ou não deve ser autónomo, os tribunais são independentes ou não são independentes, qual é a importância que a independência dos tribunais tem para o Estado de Direito Democrático. Podemos ter essa perspectiva, até porque é uma perspectiva importante, mas isso é a minha opinião pessoal, não está em causa neste momento em Portugal, não está em perigo, mas podemos ter essa perspectiva. Podemos também ter a perspectiva da abordagem daquilo que o cidadão comum chama as complexidades do cidadão comum, que é, por um lado, não compreenderem as decisões, não entenderem a própria estrutura da justiça, não compreenderem nem aceitarem a excessiva velocidade, as contradições, digamos, dos julgados e das decisões, e no fundo a abordagem das questões da justiça é uma abordagem através daquilo que é não só a percepção, como a realidade dos problemas que o cidadão comum tem. E sei que é uma das preocupações, que é a questão também da velocidade e etc. Eu conto, como já disse há pouco, conto à primeira, embora houvesse no debate que houve, geralmente nos debates televisivos que existiram, sobre a justiça, centrava-se muito na questão realmente da composição dos conselhos superiores e da questão da autonomia, que são questões essenciais para o Estado de Direito e importantes, mas que, da minha perspectiva, neste momento não é essencial a alteração do status quo da nossa estrutura legislativa, e geralmente na estrutura constitucional, no que concerne àquilo que é a organização e à conceptualização dos poderes da justiça e dos seus diversos equilíbrios. Não é isso que, no fundo, vai ter um reflexo direto naquilo que são os problemas das pessoas. E aquilo que realmente os cidadãos mais imediatos, e aquilo que os cidadãos realmente sentem é a dificuldade que têm em que haja um despejo, a dificuldade que têm em que haja uma execução, o facto de fazerem uma queixa hoje e não saber crime, e não saberem depois o que é que acontece e quando é que acontece, se aquilo veio a ser arquivado, porque é que foi arquivado, portanto, uma certa opacidade das decisões e o tempo que demoram todas estas respostas da justiça, que são respostas que muitas vezes as pessoas sentem como urgentes, basta um problema ser para ser um problema urgente. E alguns deles são realmente muito urgentes, realmente quando estamos a falar de questões, por exemplo, de questões laborais ou questões de direito da família, e também das questões relacionadas com a justiça económica em determinadas perspectivas. E isso realmente podemos refletir, afinal, quais são as causas da morosidade, e pergunto eu de uma forma provocadora, afinal, será que os processos de Portugal demoram assim tanto tempo? Relativamente a todos os países. Porque a resposta é uma resposta. Nós neste momento temos um grave problema quanto à velocidade, quanto à tramitação processual nos tribunais administrativos e fiscais. E esses tribunais são os tribunais que antigamente mal se ouvia falar, até são tribunais pelas suas competências atuais, são extraordinariamente importantes. Os fiscais, desde logo que apreciam também a reclamação que os cidadãos fazem dos impostos, e quando reclamam e quando impugnam parte dos impostos e parte toda tributária, mas a parte administrativa, porque os tribunais administrativos
têm como competência a decisão das questões do cidadão perante o Estado, ou perante o Estado, a administração do Estado. E têm neste momento muito mais competências, havia competências que eram os tribunais cíveis e que neste momento são os tribunais administrativos fiscais. E são o grande cancro da justiça em Portugal, sob o ponto de vista da velocidade, da falta de capacidade de resposta. Que é um problema que já está identificado há bastante tempo e que tem sido, e houve, ensinadamente no Ministério, no último Ministério da Justiça, que ainda é presente, que ainda não, ainda que em funções de gestão, foi manifestada a preocupação, mas o que é certo é que a resolução dessa questão continua um pouco não sabermos como é que a vão resolver. Esse é o grande problema e é quando nós estamos a falar em termos internacionais, o grande cancro, digamos assim, na velocidade. Depois temos uma justiça civil que, no essencial, tem os tempos na média dos tempos europeus, de capacidade de resposta. Em geral, pode ser um caso ou outro que demora mais tempo, mas tem uma capacidade, e tem vindo a melhorar os tempos de capacidade de resposta e de eficácia na área civil. Eu não sei neste momento, mas há coisas que se resolvem num ano. Depende também do tipo de ações que há. A percepção que as pessoas têm. Não é essa. Pois a percepção não é essa, é por isso que eu estou a dizer isso. Mas os números dizem-nos isso. Na parte criminal, nós temos os tribunais a responderem num prazo cada vez mais curto. E, agora, quais são os casos que as pessoas conhecem? São os casos complexos e são aqueles que demoram mais tempo. E por isso a percepção que têm é que no crime também as coisas se resolvem muito lentamente, embora isso não seja a realidade. A maior parte dos casos da justiça de crime são respondidos em tempo, estamos aliás na média superior, na metade superior do nível europeu. Não é bom até ao fim, porque há regras fundamentais que é se há determinados atos durante a investigação criminal e durante a instrução, mas durante a investigação criminal que é dirigida pelo Ministério Público, há determinados atos, são aqueles atos que contendem com os direitos fundamentais das pessoas, que têm que se ter homologação, autorização, ou ação como, por exemplo, a decisão sobre a prisão preventiva, a decisão sobre buscas, e há outros que também têm precisam de autorização do juiz, mas são coisas de menos. E o grande princípio é que quem vai fazer o julgamento não pode estar inquinado, digamos assim, por uma perspectiva anterior numa fase que era uma fase de investigação e que ainda não havia indícios suficientes. Portanto, tem que tem que ter uma apreciação que advenha só da apreciação dos elementos que naquele momento estão no processo. E normalmente, a questão da gestão e a preocupação com a organização e com a gestão, porque proporciona uma melhor aplicação da lei, é uma questão fundamental, à qual está ligada, obviamente, a questão da informatização, da digitalização e da utilização adequada dos novos meios. Muito bem. Vou fazer aqui umas perguntas. Eu acho que uma das marcas do seu mandato foi ter posto a máquina da justiça a funcionar. Vou só lembrar aqui Operação Marquês, o processo do BES, a saga judicial dos banqueiros, o caso Lex, Justiça a investigar a própria Justiça, Operação FISE, estremecimento das relações com Angola, Tancos, o Segredo de Justiça, o que é contra, o reality show. E a pergunta é, sentiu o seu mandato como missão cumprida? Ou acha que ficou... É uma pergunta difícil. A resposta é que é difícil. Eu tive que a dizer isso na altura em que saí, e a minha ideia é que se nós, quando saímos de um cargo, dessa uma função, saíssemos com a ideia
de que de completa realização é porque não tínhamos feito bem o nosso cargo. Ou seja, eu acho que o empenho que nós pomos naquilo que fazemos leva-nos a que haja sempre muita coisa que fica por fazer. E isso não implica que se defenda que devia continuar, isso pelo contrário, implica que realmente as coisas são por isso ficou muita coisa para fazer, mas eu acho que de maneira fosse saísse ou quando saísse, ficaria sempre muita coisa para fazer, mal seria que não ficasse. A senhora podia ter renovado o mandato, só teve elogios, condecorações, eu nunca percebi porque é que não foi reconduzida. A senhora percebeu? Eu faço uma análise política, mas isso é uma questão que tem que colocar aos próprios, embora eu considere que é uma opção legítima e tem que ser assumida como tal, faz parte do funcionamento democrático. Só mais duas e depois vou passar. Acha que há corrupção em Portugal? Há corrupção em Portugal, isso parece-me que é mais ou menos claro. Políticos, não políticos? Há políticos e há não políticos. A questão até há pequena corrupção com o tutela, continua a existir, embora menos. Mas depois é uma... Mas a corrupção, eu não identifico a corrupção com os políticos. Claro. Mas isso a corrupção pura pela própria natureza do crime Estou a falar da corrupção em termos genéricos, portanto, abrangendo abuso de poder, favorecimientos, prevaricações, branqueamento de capitais, branqueamento... Mas, pela própria natureza deste tipo de crimes, é um fenómeno tipo de poder. Portanto, sim, é quem tem poder e quem tem dinheiro e quem faz parte Não é qualquer país que tem um primeiro-ministro que foi arguído, pode ser ilibado e esteve preso. E depois eu tenho uma teoria, é que nós somos só 10 milhões. Portanto, por metro quadrado, há muita corrupção, comparado com outros países. Não somos assim tanto. É muita gente a roubar. Eu sei que... Eu percebo, não me pode responder. Diga. Desculpe. Não, a corrupção existe em todos os países. O que nos dizem os estudos é que os países que têm modelos de poder e de exercício do poder, onde há mais transparência, onde há mais capacidade de acompanhamento e das pessoas e do cidadão, onde a cidadania é mais ativa e mais forte, a sociedade civil é mais ativa e mais forte, são países que têm menos graus de corrupção. Também têm, mas têm menos. Um exemplo. Os países nórdicos têm menos. Mas nós, a esse nível, temos vindo a baixar. Como sabe? Não temos. O que nós temos, nós estamos a chamar do meio da tabela, que não é bom. O que nós temos, e acho que continuamos a ter, é alguma dificuldade em assumir que o problema da corrupção é um problema que afeta o funcionamento do Estado de Direito e a confiança do cidadão no funcionamento da justiça e que afeta a própria economia e todo o funcionamento. Muitas vezes perguntam-se, mas a corrupção é um crime em si, uns crimes, portanto, um conjunto de crimes, mais grave que é um homicídio. Em termos de valores, há um valor vida contra outros, não é um crime em si mais grave. A questão é que a corrupção corrompe os funcionamentos do próprio Estado democrático e isso e tudo o que isso traz, portanto, claro. A concorrência, a livre... e isso tem reflexos muito graves naquilo que é... Bom, a última pergunta. A mim mete-me imensa confusão, que é, o Ministério Público acusa, com provas, estão lá. E de repente o fulano vai a tribunal, já é outro juiz, eu já percebi isso, porque eu não sou da área, e fica ligado. Se a gente for ler as duas coisas, isso mete-me imensa confusão. Então o melhor é o Ministério Público não acusar. Porque depois sai sempre mal. Não conheço, desculpa,
raramente, quando o Ministério, eu não estou a pôr em causa o Ministério Público, ele tem que defender o Estado e o direito. Eu sinto-me triste, sinto-me defraudado. A minha mulher diz, olha, não vale a pena que ele não vai ser acusado, vais ver. Fica tudo. Portanto, é um furtório. Não vai ser condenado. Isso, está bem. Mas muitas vezes são formas de condenação que as pessoas não entendem como tal. São penas suspensas, são. Mas, outros, repara, não é verdade. Gasta-se tanto dinheiro para acusar. É preciso potenciar isso. Depois chega a hora. Mas isto, eu há pouco estávamos. Pois, essa é um bocado mais complicado de ser sucinta, mas vamos ver. O sistema de justiça e o funcionamento, a nossa organização do sistema judiciário assenta em órgãos de justiça independentes entre si e com funções completamente diferentes. O Ministério Público investiga, é o titular da ação penal, acusa, quem vai julgar tem que ser uma pessoa necessariamente diferente e que vai apreciar as coisas noutra perspectiva. É a mesma perspectiva, mas é mais forte. O que diz, nós estou a falar do Ministério Público, quando acusamos baseados em factos indiciários. Portanto, temos prova suficiente que nos leva a dizer que aquele senhor cometeu aqueles crimes. O juiz vai ter, quando apreciou os factos na perspectiva, naquele momento de julgamento, tem de ter a certeza que eles realmente já não é prova indiciária não ou vamos falar em processos. Carlos Alexandre disse uma coisa e o Rosa diz outra. Mas isso é outra questão. Agora, isto é uma garantia de funcionamento, estas funções diferentes do Ministério Público. Quem investiga tem necessariamente, embora o Ministério Público está sujeito aos deveres de objetividade e legalidade, mas tem uma perspectiva de atividade, é parcial no sentido que está a acusar e está a defender aquilo, obviamente baseado em provas. O juiz tem que, e o nosso sistema tem outra coisa, é que são as provas válidas são aquelas que são apresentadas em julgamento e que têm que corresponder a um conjunto de cumprimentos de regularidade que são prescritos na lei. É por isso que muitas vezes os juízes falam na verdade. A verdade processual é aquilo que se consegue provar, nem sempre não é. Muitas vezes não é. Muitas vezes não é efetivamente tudo o que aconteceu. É só aquilo. Ou seja, a verdade porque nós temos que basear em provas que foram tomadas, por exemplo, uma prova. Nós estamos a ver isso. Está bem, mas uma prova que foi obtida, por exemplo, sob tortura, entre aspas, nunca, pode ser tudo verdade, mas não é válida para um julgamento. Porquê? Porque a tortura em si mesmo é um meio indigno da obtenção de prova, é um meio que põe em causa. E por isso, isto é só, estou a dar um exemplo, porque é proibido em Portugal, mas há outras provas que precisam de determinado tipo de força. Isto é uma garantia de funcionamento. Contra o poder. Muito bem. Depois depende da interpretação da lei de cada um dos intervenientes, mas também há a possibilidade depois dos tribunais superiores. E quanto à questão que me pôs, não posso obviamente responder referindo a esses dois juízes, mas há muitos casos em que, peço desculpa, as decisões depois vão aos tribunais superiores, os tribunais superiores revogam as decisões dos juízes e até fazem comentários. Mas é que o que passa é que eles os dois não se dão e estão incompatibilizados e trocam ali argumentos com pessoalização. É essa a imagem que passa. Não tenho que comentar isso. Pois eu não posso comentar. Os tribunais são... Os magistrados não podem pessoalizar, mesmo quando tenham interpretações legais ou a interpretação dos factos distintas entre si. Também faz parte do funcionamento. Eu tinha muitas perguntas para fazer, mas não faço. Vamos aqui, passo aqui ao Mário Russo. Não sei se sabem, mas o clube faz 16 anos. Ele é cofundador aqui do clube e tem aqui umas palavras a dizer. Acho que sim.
noite. Eu peço desculpa, esqueci-me do discurso, que eram mais ou menos meia hora, mas de facto, hoje, sendo os 16 anos, só queria contar aqui assim uma coisa muito rapidamente, que foi da minha experiência, porque é mais ou menos há 16 anos que eu conheço o Joaquim Jorge. E no início achei extremamente interessante, e foi aquilo que se verificou nas grandes discussões que o clube entretanto teve. Mas eu vaticinava um ano de vida devido à complexidade que é organizar este tipo de debates. Veja-se a qualidade da nossa convidada, a convidada Joaquim Jorge do clube, que está aqui assim hoje connosco. E se os debates foram sempre feitos com grandes personalidades da nossa vida e da nossa sociedade. E uma sociedade só se desenvolve quando tem uma sociedade civil ativa, que possa pressionar para se obter, nada vem do céu. Mas se no passado discutimos muitas questões pertinentes, e que o clube deu, e graças ao Joaquim Jorge, o fundador e o ideólogo deste clube, em que, como ele disse no início, aqui é provavelmente que eu conheça aquele que é verdadeiramente livre, porque tem, e aqui estiveram pessoas da esquerda, à direita, ao centro, não interessa se é do Porto, do Benfica ou do Sporting, estão aqui livremente para debater. Nós aprendemos com as pessoas que cá vêm e também muito daquilo que a sociedade civil transmite, seguramente que as pessoas que aqui vêm, independentemente da sua importância, também levam esse pulsar. Porque aqui, estatisticamente, nós temos um pouco da nossa sociedade. Mas se antes fazia falta este clube, eu tenho a impressão que daqui para a frente faz muito mais. Haver uma impressão de ordem própria em determinados casos. Mas a grande regra é que o ónus de provar é de quem acusa. E de quem... é um princípio sagrado, entre aspas, para os juristas, a impressão de ónus da prova. Até, por isso discutiu-se muito quando se discutiu a questão do enriquecimento ilícito, da criminalização ou não, embora, na minha perspectiva, colocado de uma maneira errada. Mas na justiça tributária, efetivamente, como diz, é ao contrário. O ónus da prova está invertido, e, tanto que muitas vezes penhora-se imediatamente e depois o contribuinte é que tem que vir dizer que não. Isso, em termos daquilo que são os princípios jurídicos, técnico-jurídicos, é admissível. Agora, a questão de se devia ou não devia ser assim, já é uma questão de política legislativa. O que eu posso dizer é que ainda muito recentemente, tenho notícias muito recentes, de ontem, foi levantada a questão de haver, é uma questão ligeiramente diferente, que é haver da própria administração tributária dever obedecer e seguir as decisões dos tribunais. O que infelizmente acontece, isso, é que a própria administração tributária muitas vezes não cumpre imediatamente aquilo que são as decisões dos próprios tribunais tributários. E levando até, ou pelo menos não aceita as decisões, levando até ao como a possibilidade dos recursos, afinal, porque no fundo, quando as decisões são contrárias à administração tributária, levam ao pagamento, a devolução do dinheiro, seja uma coisa muito mais tardia. Poder-se pensar eventualmente em alterações legislativas que fossem mais garantísticas do próprio contribuinte. Mas isso é uma questão de política legislativa. Eu acho é que a questão do esforço que deve existir para que a administração tributária cumpra as decisões dos próprios tribunais tributários. E mais, eu não sei neste momento o que é que acontece, porque já estou há 3 anos, já não, mas detectavam-se muitas vezes orientações circulares internas da administração tributária, em si mesmo contrária àquilo que era a experiência dominante dos tribunais tributários. Ora, isso é que não pode acontecer. Vamos lá. Quer dizer, ali o Rui joga futebol comigo. Eu volto a provar que eu ainda jogo futebol. É verdade. 64 anos. E tem uns pés. Não sei se é a hora da prova. É aparecer uma sexta-feira no Colégio dos Carvalhos às 9 e vê ao vivo. Para a Joana Marques Vidal.
Ora, boa noite ao meu amigo Joaquim Jorge, boa noite, doutora Joana Marques Vidal. A minha questão, antes de colocar a questão, queria só deixar aqui uma observação, porque é o que eu penso. Portanto, o meu nome é Rui Botelho, tenho 46 anos, e julgo que a corrupção existente, a amorosidade existente, que é do conhecimento de toda a gente, tenho a impressão que o meu filho, quando tiver a minha idade, 46 anos, ou seja, daqui a 33 anos, ainda vamos estar aqui a discutir exatamente as mesmas questões. Posto isto, aqui aquilo que eu deixo para a doutora comentar é muito simples. Acha que esta morosidade que existe é um problema só de recursos humanos, ou seja, falta de pessoal, ou é pelo sistema penal e civil ser demasiadamente garantístico, o que leva a que haja diferenças entre quem tem e quem não tem dinheiro? Começando pela questão do demasiadamente garantístico. Eu acho que nós não temos um sistema demasiadamente garantístico, contrariamente à opinião que muitas vezes se ouve. Acho é que temos um sistema que tem uma tramitação processual relativamente a determinadas matérias, procedimental, por vezes desnecessário. Ou seja, as garantias são essenciais para o funcionamento do Estado de Direito e nós podemos alterar determinado tipo de procedimento sem pôr em causa as garantias. Nunca podemos pôr em causa as garantias de defesa, as garantias dos arguidos, as garantias das vítimas. Isso, por vezes, leva realmente a uma certa complexificação do sistema. Mas há muitas... nós podemos simplificar, mantendo as garantias e assegurando a justiça a consagração das garantias, nós podemos simplificar muitas questões. Podemos ter, e já temos hoje um sistema mais simples, mais fluido e mais simples do que tivemos antes. Mas podemos ter um sistema, podemos melhorar o funcionamento. E esta questão, por exemplo, esta que eu há pouco, é uma questão que eu há pouco estava a dizer, é uma lei muito recente que eu acho que foi neste último pacote de anticorrupção que na Assembleia da República introduziram as propostas, que não foi na proposta que foi do Ministério da Justiça, introduziram esta alteração e não tiveram em conta o funcionamento da Justiça. Portanto, garantias sim, simplificação legislativa também sim, mas há questões que nós podemos... a questão da gestão e da organização é extremamente importante. E a questão dos meios e dos recursos também. Mas nem sempre a falta de meios e a falta de recursos justifica tudo. Porque o que eu costumava dizer aos meus colegas, e como disse há pouco, que eu acho que não tive assim a grande função que eu tive, minha preocupação foi pôr o Ministério Público a funcionar no quadro que tinha. No quadro, ainda que lutando por melhorias, etc., mas no quadro que tinha. E o quadro que tinha é o quadro legislativo que tinha, e eram as pessoas que tinham os recursos que tinha. E, no fundo, foi tentar organizá-los, dar as condições de trabalho, proporcionar as condições de independência e de autonomia que garantissem que eles fizessem o melhor que sabia, podia e lhes era exigível. Porque também passou muito por uma motivação e de união de esforços e capacidade de reunir todos à volta de um tipo de objetivos. E, no fundo, é pôr o Ministério Público a funcionar em função das competências que tem. Isto não quer dizer que não haja falta de recursos, mas, mais importante que a falta de recursos, é a falta de recursos com qualidade e especificação e com mérito. Porque eu não me interessa muita gente mais, interessa-me gente boa, com mérito, com capacidade de trabalho, especializada e com condições de formação atualizada constante, que é uma coisa que também é uma noção que existe pouco nas magistraturas, que é um conceito que atualmente está mais, acho eu, que é a aprendizagem ao longo da vida, mas que tem que ser constante, porque mesmo em termos criminais, e não só, é de tal maneira rápida a sociedade, a mudança, que nós temos que ter capacidade de resposta flexível, ativa, etc. Mas a falta de estruturas não é só na falta de ministérios públicos, é a falta de perícias, funcionários
e falta de capacidade de gestão e de organização. Por exemplo, fala-se muito da morosidade. E depois logo vamos alterar a lei aqui, vamos não sei o quê. A culpa é do Ministério Público, a culpa é dos juízes. Mas depois há coisas essenciais como estas. Não sei se repararam, o processo, salvo erro, foi o processo 10. Esteve, depois da acusação e até ser aberta a instrução, nos casos em que deu, decorreram 10 meses. E o que é que o processo esteve à espera durante estes 10 meses? Da tradução da acusação. Ora, isto são coisas que num sistema com cuidado já devia estar previsto, já devia estar, estavam a fazer a acusação, já devia haver um sistema que fosse capaz de responder à questão da tradução em tempo útil. Portanto, nós temos imensos tempos mortos que dependem também de muitos outros atores que são do sistema de justiça, mas que não são só portanto, a questão da organização, a questão do modo como se especializa, a questão do modo como a gestão do próprio processo, o modo como nós despachamos o próprio processo é muito importante. Isso também tem técnicas, tem técnicas como a técnica de investigação, e são matérias nas quais a formação de mestrados é muito, agora já se fala muito da matéria, mas é muito deficiente, quer dizer, nós temos aqui a necessidade de modernização da própria concepção do modo de atuar a justiça, como por exemplo já agora só, desculpe, uma matéria que me é muito cara, que era a capacidade que o Ministério Público tem que ter, necessariamente, de ter uma abordagem transversal do mesmo problema. Nós, atualmente, nós temos o direito penal, o direito civil, o direito tributário, e há questões complexas que, voltando ao do BES, o chamado fenómeno BES, tinha a questão dos dividendos, tinha ações no cível, tinha a questão da falência, das insolvências e dos dores no Tribunal de Comércio, tinha a questão criminal, ainda tinha processo no Tribunal Administrativo. Tudo isto relativamente ao mesmo tema, digamos assim. E o Ministério Público tem funções em todos estes tribunais. E o que é importante é que tenha capacidade de atuar, ainda que respeitando as competências próprias de cada uma dessas matérias e de cada um dos tribunais, tenha capacidade de atuar de uma forma organizada e coordenada e congregando a sua capacidade de ação, ou potenciando a sua capacidade de ação em cada um dos processos, por forma com os conhecimentos dos outros. É porque esta abordagem compartimentada dos assuntos numa sociedade complexa como é a nossa, quando estamos a falar de processos complexos, é uma abordagem completamente ultrapassada. Nós temos capacidade de flexibilidade e de estruturas capazes de responder, cumprindo a legalidade, que vai responder de uma forma rápida, mas articulada e organizada, ou nós vamos perder esta batalha, entre aspas, que eu costumo dizer. Muito bem. Quem é que deseja falar, por favor? Eu acho que na sequência do que... Espera aí um bocadinho, vou dar o micro. Diga, Maria Reis. Na sequência do que a doutora acabou de dizer, parece-me que está identificado o problema. E havendo um processo tão complexo que envolve várias pessoas, se não há uma entidade que possa gerir todos esses, faça uma abordagem multissistémica. E estando identificado o problema, porque é que não é resolvido? Isso é o que eu pergunto. Repare, deve haver boicote, desculpa, é o termo. Eu sou ligada à educação e, portanto, sou uma cidadã interessada em tudo, interessada também na justiça. Mas não sei nada de justiça, porque parece que isso pode acontecer em muitas áreas de trabalho. Porque acabou de identificar, provavelmente não disse isto aqui, já o disse em lugar onde podia ser resolvido. E o que o bloqueio não quer dizer. Há muitos bloqueios, há coisas às vezes sim, já está. Nós achamos que é difícil compreender porque é que não se resolve. Coisa até simples, por exemplo, há uma. Já disse isso muito cedo, a estatística da justiça. Não conseguimos acertar. Se nós quisermos saber. Não é como a matemática, não é uma coisa não é como a matemática, mas mais do que isso,
Ministério da Justiça é a estrutura em Portugal, é o departamento em Portugal, que é responsável pelas estatísticas certificada da Justiça. O Instituto Nacional de Estatística tem delegado, digamos assim, essas funções no Ministério da Justiça. As estatísticas do Ministério da Justiça não nos respondem àquilo que nós precisamos para conseguirmos analisar, e quem estiver com estudiosos, académicos que querem estudar, sabem isso. Se for, não respondem porquê? Porque, por exemplo, se perguntar ao Ministério Público, nos números que tem também, qual é a taxa de absolvições que existem relativamente às acusações que o Ministério Público faz, o Ministério Público, as estatísticas da Procuração da República dizem isto 90% de condenações face às acusações que existem. Se perguntar ao Ministério da Justiça relativamente aos crimes, são para aí 60%. Então, mas como é que... Então, o que é que se faz? Como é que é possível? Então, a questão está nos indicadores que são avaliados e na modo como se leem os respectivos indicadores. E isso, obviamente, podia ser uma coisa que podia estar uniformizada, mas com os indicadores que nos dessem a resposta de tudo aquilo que nós precisamos. Se perguntar ao Ministério da Justiça, sei lá, há coisas que às vezes os jornalistas perguntavam para a portuguesa já, quero saber, entre tanto e tanto, por exemplo, quantas vítimas de sexo feminino, crianças, é que nos processos assim é que foram. Eles não dão estas respostas, eventualmente podiam dar. Mas a questão das condenações, porquê? Porque normalmente um crime nunca vem, crime de corrupção, nunca vem sozinho. Então, vem corrupção, branqueamento de capitais, prevaricação, abuso de poder, vem o conjunto, associação criminosa, portanto, são todos os crimes. Se for absolvido no primeiro, o Ministério da Justiça conta como aquele caso como um caso de absolvição, mas esteja condenado nos outros. E a Procuração da República fazia, não sei agora como é que faz, fazia ao contrário, ou seja, se tiver uma condenação relativamente a 2 ou 3 crimes, já conta como condenação. Ora, isto para dizer o quê? Que era urgente, na minha perspectiva, que houvesse um acerto de quais eram os dados que era importante recolher e que fossem unívocos e para ter uma leitura razoável da realidade. Porque se hoje quiser saber, cientificamente, o que é que, efetivamente, dados de condenações, o tipo de crimes existentes nos processos todos que nem nos dá corrupção, por exemplo, das vítimas, dos arguidos, da idade dos arguidos, etc. Não consegue saber. Ora, era importante que houvesse um sistema estatístico que fosse certificado, que desse as respostas todas e que fosse unívoco e que fosse reconhecido por todos como tal. Essas respostas todas. São coisas tão simples como esta. Isto para dizer que diagnósticos há muitos. Há coisas que não eram simples de fazer. Há outras mais complexas porque exigem alguma consensualização ou então uma decisão política. Mas há alguma consensualização entre os atores do sistema, que têm características próprias do sistema de justiça, porque os juízes, os tribunais são independentes, o Ministério Público é autónomo e os advogados são liberais também são independentes e que tem que haver aqui alguma conjugação. Mas em tempos de sociedades complexas, também é costume ouvir dizer que a questão do diálogo e dos consensos possíveis são essenciais para o funcionamento. E isso é um conceito que na justiça também ainda está muito... Há uma cultura judiciária que é necessário transformar-se. Muito bem. Vamos lá, aqui o Filipe, aqui na frente. Faltam 8 minutos para terminar. Pois isto eu falo muito. Nada, fala muito bem. Filipe, levanta-se para aqui. Só uma pergunta. Vão ser 2 perguntas, uma sobre delação, o que é, e outra, porque é que o enriquecimento ilícito anda de ir aos despabilados na Assembleia da República. Isso, a delação é um debate que tem sido inquinado pela palavra delação. Ou seja, e pela ideia que nós fazemos, a ideia é muito atendente correta daquilo que foi chamada delação no Brasil. Que mesmo o sistema do Brasil
mesmo de delação, não é aquilo que nós julgamos, que cá julgamos que é. Foi um sistema que acabou por... começou progressivamente, foi aplicado, foi cada vez sendo mais exigente naquilo que são os requisitos formais para o conhecimento da figura. Em Portugal, nós temos uma figura que é a contribuição, como é que agora, o direito premial. E já temos há muitos anos, que é o arguido que confessa é beneficiado na pena, e no tráfico de droga e no terrorismo, já a lei bateu ao tráfico de droga, falando de tráfico de estupefacientes, direito a determinado tipo de crimes, já era reconhecida a possibilidade de quem contribuía ativamente na investigação ser beneficiado na pena. O nosso Código de Processo Penal já tem há muito que, como fator atenuante na pena, da redução da pena, o facto do próprio arguir contribuir com a verdade. Por isso, a figura do direito premial, de se premiar quem contribui com o fundamento da justiça, já existe em Portugal. A questão é saber até que ponto é que, por exemplo, aquilo que está previsto na lei da droga e na lei do terrorismo pode ser alargado. E crime económico. O crime económico está com esta nova, não pode ser alargado a outro tipo de crimes, realmente à corrupção e aos crimes de... E francamente, eu pessoalmente acho que eu concordo com o facto do alargamento do direito premial, com algumas ressalvas, que é algumas garantias das próprias pessoas, de forma a que essa contribuição, com a colaboração com a justiça, a colaboração possa ser, não possa ser usada ou manipulada de uma forma, portanto, que haja garantias relativamente que garantam a liberdade de quem está a colaborar com a justiça na sua colaboração. E, portanto, não possa ser isto por um lado. Por outro lado, que qualquer tipo de acordo ou colaboração seja homologado por um juiz, ainda que promovido pelo Ministério Público, que é na parte da investigação, que isso também foi uma coisa que foi muito discutida, mas é tal garantia do Tribunal. E porquê é que eu, por um lado, porque ela já existe, por outro lado, nós temos que terem atenção, estamos a lidar com um fenómeno criminal extremamente complexo, que ele mesmo vive, de opacidade e de complicidades que têm que ser quebradas. Quer dizer, nós não temos maneira de quebrar se não for usando algumas figuras. Claro que o uso dessas figuras não pode ser um uso que ponha em causa a dignidade da pessoa por indicar causas garantias, tem que ser um uso dentro daquilo que são os valores do Estado de Direito. Mas na minha perspectiva temos que... E o enriquecimento ilícito é a questão de constituir um tipo legal que não consagra a inversão de longe da prova à partida. Eu, pessoalmente, mas na minha perspectiva, bastava, se for dada, consagrada, que o Ministério Público pode abrir um inquérito perante qualquer tipo de suspeita desse tipo de criminalidade, isso já era mais que, mesmo sem saber, porque nós só podemos abrir um inquérito perante queixas e quando haja factos mínimos indícios. Não podemos, o resto, à chamada investigação. Mas se nós conseguíssemos, já isso bastava, que no fundo era uma maior possibilidade de instauração de inquérito. Depois da investigação já tem que seguir os trâmites normais. Não é o facto da pessoa se queixar e dizer que aquilo que é verdade, que aquilo passa a ser verdade. É preciso qualquer tipo mesmo de acordo, ou qualquer tipo de contribuição dos acusados ou de testemunhas do crime ou de participantes do crime na descoberta da verdade durante o inquérito, não transforma aquele facto em algo mais. Não é por um indivíduo dizer assim, com o arguido e dizer assim, eu só, olha, venho cá, isto foi assim, aquele foi aquele, outro, isso por si só não é prova.
prova. A prova depois tem que se basear na prova manual. Eu tenho uma pessoa que tem uma vida faustosa. Tenho Sim. um Porsche de 150 mil euros. Eu não sou invejoso, mas eu tenho direito a saber de onde é que vem o dinheiro se ela não trabalha. Bom, mas Desculpa! pronto, mas aí está. Desculpa! Depois dizem, és invejoso. Pronto, eu depois percebo, se o vizinho não gosta de mim e eu tenho um Porsche, faz queixa de mim. Eu não sei, quer dizer, Mas tem que haver um certo mas equilíbrio. não basta haver a queixa para ouvir alguém dizer: eu tenho a certeza que aquele senhor, que aquele dinheiro que foi obtido de forma ilícita, tal, para aquilo se transformar em verdade, não é? É preciso depois haver, por isso que eu digo, basta a denúncia, mas isto é porque depois tem que ser as regras, tem que Claro. importar logo, a prova Ok. está sempre da parte de quem acusa, e isso nunca pode Só ser. mais uma pergunta. Ok, depois não vão embora que vamos cantar os parabéns. Vamos lá. Uma pergunta simples. É muito simples, é só relativamente justamente à questão da morosidade da justiça, que já foi aqui assim falada. Há essa percepção, mas o investimento estrangeiro, quando se fala com empresários estrangeiros relativamente a Portugal, a percepção que eles têm é que em Portugal é muito difícil depois aplicar-se a própria legislação quando há questões sobre pagamentos e garantias, ou seja, a garantia jurídica. A quem é que interessa que haja esse tipo de morosidade se a nível económico para Portugal é desvantajoso? Eu acho que não interessa a ninguém. Mas estava a falar, isso é outra. A morosidade é fundamental na parte, fala-se mais na parte criminal, isso é na parte possível e executiva. E a parte que as pessoas se queixam isso é na dificuldade na execução, mesmo, porque obter a decisão, muitas vezes até já é hoje muito mais dela. O executar é que é mais complicado. Deixa-me só fazer uma última pergunta. Tem que se demorar. O processo José Sócrates, não vou falar do José Sócrates, se ele for inculpado, o Estado pode pedir uma indenização ao Estado. Qualquer juiz ou qualquer poder pedir pode, mas Não quer dizer que seja, não é? Muito bem. Obrigado. Esta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, hoje é dia de festa, cantam as nossas almas, uma salva de palmas. Mas está bem, a família também, não é? Tem que buscar o casaco da